Boa noite, pessoal. Estamos aqui com o candidato Ciro Gomes. Estamos no evento Conhecer Eleições Presidenciais. E a gente queria saber como a gente pode incentivar o papel das mulheres na produção científica, tendo em vista que conciliar a maternidade com a produção é visto quase como uma insanidade aqui no nosso país. O que você pensa desse tema? São muitas as insanidades que a elite brasileira impõe, mas não a sabedoria do nosso povo. E veja, se nós tomarmos em consideração o que já está acontecendo, fruto da luta da mulher brasileira, as universidades já têm várias carreiras com uma maioria de mulheres. Isso é um fenômeno relativamente recente, que tem que ser estimulado e aperfeiçoado. Daí ao próximo passo, que é a produção científica e técnica, é uma coisa quase natural. Embora nós devamos estimular essa vocação natural, porque não foi por acaso que isso aconteceu. Foi em cima de muita luta que as pioneiras enfrentaram, discriminação de toda a natureza, e ainda hoje paga-se a uma mulher trabalhadora no Brasil 76% do valor do salário que se paga ao homem pelo mesmo trabalho, pela mesma jornada. Em eventual governo Ciro, quais seriam alguns desses estímulos para continuar e manter essas mulheres na produção científica? Eu quero fazer o que já tentei fazer nos meus governos como prefeito de capital, a quinta maior cidade brasileira, e como governador do 8º estado brasileiro. Eu vou buscar que metade, vou tentar que seja metade do meu ministério de mulheres, porque isso permite que você, de fato, traduza em gestos práticos aquilo que é o enfrentamento da luta contra todo tipo de desigualdade e preconceito, que é uma luta que todos nós brasileiros de boa fé devemos travar. Portanto, se as mulheres têm o poder, elas estarão cuidando elas próprias de construir caminhos e picadas e fast tracks, para acelerar essa superação dessa desigualdade. Legal, obrigada, candidato. Vou chamar o Watson. Obrigado. Boa noite, gente. Entrando agora de novo aqui nos bastidores do Disperciência. Não esqueçam da hashtag Conhecer Eleições 2018. E eu vou fazer uma pergunta, Ciro, representando todos os estudantes de iniciação científica, pós-graduação no Brasil, que tem a verba para a bolsa congelada pela CAPES, CNPq há vários anos. As FAPES, agências de fomento estaduais, também há muitos anos sem reajuste. Valores são irrisórios de bolsa, além de exigirem dedicação exclusiva, ou seja, além do pesquisador ganhar uma bolsa extremamente baixa, ele não pode complementar a renda em qualquer outro tipo de trabalho. Como o seu governo vai lidar com essa problemática, caso você seja eleito? Nós precisamos envolver a sociedade brasileira numa grande discussão. Hoje, metade do orçamento brasileiro, mais um tiquinho, são comprometidos com gastos financeiros, rolagem de dívida e capitalização de juros, numa conta que vai se aproximando os dois juntos de R$1 trilhão. E isso tem que ser envolvido toda a sociedade, porque outros 29% desse orçamento estão comprometidos com a Previdência Social, em que 2% levam 25% de todos os benefícios. Sobra para tudo mais: educação, saúde, segurança, ciência, tecnologia, cultura, infraestrutura, ponte, porto, aeroporto, enfim, tudo que você imaginar, 20% apenas. E, em cima disso, o governo brasileiro, golpista, impôs uma emenda à Constituição, que chama Emenda 95, que congela esses gastos, apenas os 20%, que são do interesse da população, deixando os outros livres, por 20 anos. Portanto, evidentemente que o país, se quiser celebrar um projeto nacional de desenvolvimento, ele tem que realocar suas prioridades. E não há desenvolvimento sustentado na história humana e nas experiências de desenvolvimento retardatário, mais eloquentemente, de forma recente, a China e a Coreia do Sul, sem um passo absolutamente visível, em direção à educação, ciência, tecnologia e cultura. Isso é absolutamente essencial, mas eu preciso que todo mundo entenda que, chegando lá, nós precisamos de uma emenda à Constituição que revoga a Emenda 95. Se isso tiver êxito, eu vou demonstrar na prática o que eu já fiz. Quando governador do Ceará, eu criei o Sistema Cearense de Ciência e Tecnologia, criei a Secretaria de Ciência e Tecnologia, criei a Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa e criei a legislação que destaca uma fração do ICMS para o financiamento da pesquisa. Sobre a emenda que congela a partir de 20 anos, do novo governo, do Temer, mas os cortes para a ciência já vêm desde o governo Dilma, desde 2013, os mais maiores, os maiores. Você acha que isso realmente influenciou no congelamento de bolsas e até atraso de pagamentos? Sem nenhuma dúvida, porque se você olhar, nós também estamos com a tabela de procedimentos do SUS, que é o que paga a saúde pública, completamente defasada. Nós temos o per capita em educação, caiu algo ao redor de 13% no Brasil recentemente. Você em ciência e tecnologia está com o menor orçamento dos últimos muitos anos,
porque eles contingenciaram e fizeram a emenda em cima de um orçamento já contingenciado. O que eu quero apenas dizer à comunidade técnico-científica de que é fundamental que a gente não tenha uma agenda só, vamos dizer, setorial. É preciso que a gente se ocupe da grande agenda do país. Por quê? Porque essa agenda não tem patrocínio. É a agenda de você introduzir no sistema tributário, por exemplo, uma tributação sobre os mais ricos, para dizer de onde vem o dinheiro para a gente fazer aquilo que temos que fazer de forma inadiável, levar o investimento em ciência e tecnologia para próximo de 2% do PIB. Legal, muito obrigado. E agora eu vou chamar o Hugo, também organizador do evento e diretor do Science Vlogs Brasil. Por favor, Hugo. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Ciro. Obrigado, candidato. Obrigado a todo mundo do HuffPost e o pessoal que está acompanhando em casa. Ciro, você falou de usar a ciência como instrumento de crescimento econômico. Hoje, Israel, por exemplo, investe 4% do PIB em ciência, China 2,5%, Ruanda 3% do PIB, e o Brasil menos de 1%. Você tem mais ou menos uma ideia de que porcentagem do PIB seria ideal para a gente e, em termos de um progresso, de um programa real, quanto seria esse investimento e a que prazo você faria isso se for presidente? Eu estou desenhando um projeto nacional de desenvolvimento. Eu dou muito valor a plano, a planejamento, e acho que o Brasil precisa encerrar a mitologia neoliberal, porque ninguém bota uma sofisticada e complexa nação para frente sem saber para onde estamos indo. Portanto, é preciso ter objetivos, metas, prazos, avaliação, supervisão, controle, quanto custa, quem faz o quê pelo melhor caminho, e isso é o que eu estou elaborando. Eu vou estabelecer um paradigma, tipo um país como a Itália, pegar dali indicadores socioeconômicos, matrícula por aluno, ou quer dizer, número de matrículas por aluno entre 18 e 25 anos, gasto em ciência e tecnologia, e estabelecer como padrão para o Brasil alcançar isso num prazo máximo de 30 anos. E puxar para trás e ver em que estágio estamos, e a partir daí, setor a setor, anunciar metas, objetivos, prazos, avaliação, quanto custa, etc., que é o que eu obsessivamente estou perseguindo para apresentar ao povo brasileiro. Todos os especialistas dizem que um país de desenvolvimento retardatário, mais do que retardatário, um país que está evoluindo, já tivemos 30% do PIB de base industrial, hoje somos mero 11% do PIB, nós precisamos o mais rapidamente evoluir para 2% do PIB, pelo menos. Isso não quer dizer estrito senso do cofre público, é preciso que o Estado coordene energias, e há mil caminhos para se fazer isso, em que a iniciativa privada, que também não tem nenhum comprometimento no Brasil, só para você ter uma ideia, nas 21 empresas que financiam ciência no Brasil, só tem uma nacional, e essa mesmo está sendo desmontada, que é a Petrobras. O resto são multinacionais que utilizam a expertise do brasileiro, a nossa biodiversidade, para fazerem pesquisas pelas quais nós amanhã pagaremos royalties, na medida em que temos um imenso hiato entre produção científica, estrito senso, e aplicação disso na indústria, na tecnologia e na inovação. Portanto, eu vou buscar 2% do PIB. 2% do PIB. Você teria um nome hoje para o Ministério da Ciência e Tecnologia, Comunicação e Telecomunicações? Essa é outra pergunta que eu quero fazer. Se você manteria telecomunicações dentro dessa pasta e quais seriam os critérios para se escolher esse ministro? Eu, entre a eleição e a posse, vou convocar a comunidade científica, a quem eu já estou procurando, né, os cientistas de alta nomeada, que são referência para mim e para a sociedade brasileira, também os jovens cientistas, né, para que a gente crie um plano nacional de ciência e tecnologia. E esse plano nacional vai resolver algumas equações, né? Por exemplo, a brutal distância entre um país que é o 13º do mundo em produção de papers e é o mero 70º país do mundo em inovação. Então, uma brutal separação, o que também indica, se nós tomarmos os critérios também de citação desses papers, né, são padrões muito abaixo daquilo que eu conheço como inteligência extraordinária que há por aí fora dispersa no Brasil. Então, a ideia é de fazer esse grande plano para evitar superposições, afirmar objetivos, hierarquizar metas, e daí vai sair o ministro, né? Eu não vou contemporizar com qualquer tipo de argumento secundário em matéria de ciência, tecnologia, cultura e educação, que são as minhas gravíssimas preocupações. Muito obrigado, candidato. Vamos então, para você que está em casa, acompanhar agora a sabatina no Science Vlogs Brasil, transmitida ao vivo agora com o nosso último candidato do PDT, Ciro Gomes. Muito obrigado. Obrigado.